Versteckt in einer Richtlinie versucht die Europäische Kommission gerade ein Jahrhundertprojekt durchzusetzen. Es geht um nicht weniger als um die europaweite Privatisierung der Wasserversorgung. Wenn sich die EU-Kommission durchsetzt, dürfte aus einem Allgemeingut dann ein Spekulationsobjekt werden, mit dem sich auch in Deutschland Milliarden verdienen lassen. Es ist ein Sieg großer multinationaler Konzerne, die für diese Privatisierung jahrelang gekämpft haben. Die Folgen für uns Verbraucher könnten erheblich sein. Was da auf uns zukommt, zeigen Ihnen jetzt Stefan Stuchlik und Nikolaus Steiner. Wasser ist nicht nur H2O, Wasser ist Leben. Zugang zu Wasser ist von der UN zum Menschenrecht erklärt worden. In Deutschland gehört Wasser zumeist den Städten und Gemeinden, also uns allen. Noch. Doch das könnte sich schon bald ändern, mit drastischen Folgen auch für Deutschland. Nach dem Willen der EU-Kommission wird es hier beginnen, in Portugal. Brüssel fordert, dass das Land jetzt seine Wasserversorgung verkauft. Hier in Paços de Ferreira hat man mit der Wasserprivatisierung schon begonnen. Gegen den Willen der Bürger, wie sie uns sagen. Früher durfte man das Wasser hier trinken. Es war gutes, frisches Wasser. Jetzt nicht mehr. Ich bin 66 Jahre alt und ich konnte das Wasser immer trinken. Jetzt sollen wir sogar das Wasser aus den öffentlichen Brunnen nicht mehr trinken. Ja, jetzt ist das öffentliche Wasser angeblich nicht mehr trinkbar. Die Gemeinde von Paços de Ferreira hat beim Verkauf genau einmal einen Gewinn gemacht. Jetzt müssen die Bürger mit den Folgen leben. Die Menschen zeigen uns ihre Rechnungen. Und tatsächlich, die Monatsbeträge sind horrend. Jetzt haben viele Bürger Probleme, das Trinkwasser zu bezahlen. Die Konsequenzen der Privatisierung hier in Paços de Ferreira waren verheerend. Wir hatten 400% Preiserhöhung in wenigen Jahren und dann jedes Jahr nochmal 6% Preissteigerung. Das ist ein Desaster. Krisenländer wie Portugal und Griechenland brauchen Geld. Deshalb zwingt die Troika in Brüssel sie jetzt klammheimlich, ihre Wasserversorger zu verkaufen. Im Anhang der Troika-Verträge, die Monitor vorliegen, sieht man, in Griechenland sollen die großen Wasserwerke von Athen und Thessaloniki verkauft werden. Zu Portugal heißt es, die Privatisierung der nationalen Wasserbetriebe Águas de Portugal soll vorangetrieben werden. In Portugal protestieren mittlerweile immer mehr Menschen gegen diese Wasserprivatisierung, weil sie Angst haben vor hohen Preisen und schlechter Qualität. Aber die Krisenstaaten sind erst der Anfang. Die EU-Kommission holt jetzt zum großen Schlag aus. Der neue Richtlinienvorschlag für Konzessionsvergabe versteckt geschickt die Forderung, dass im Bereich der Wasserversorgung eine Marktöffnung erfolgen müsse. Was heißt das? Heide Rühle, die Wasserexpertin der Europäischen Grünen, hat den Vorschlag genau studiert. Sie glaubt, dass die Kommission kurz davor ist, ihr Ziel zu erreichen: Wasserprivatisierung. Die Konzessionsrichtlinie macht es nicht direkt, die öffnet nicht direkt der Wasserprivatisierung die Tür, sie macht es durch die Hintertür. Also sie öffnet Millimeter für Millimeter die Möglichkeit, dass Private in den Markt gehen, also dass der Markt geöffnet wird und dass Private Zugang zu dem Markt haben. Er leugnet sogar, dass er die Wasserprivatisierung überhaupt will. Der mächtige EU-Kommissar Barnier sagt, seine Richtlinie wolle nur den Markt neu ordnen. Es wird alles so bleiben, wie es ist. Ja, warum brauchen wir dann die Richtlinie? Weil wir Regeln brauchen. Jede deutsche Kommune wird weiterhin über ihr Wasser entscheiden können. Jetzt aber geben wir die Möglichkeit, das Wasser auch einem privaten Partner anzuvertrauen. Jetzt wird auch das geregelt, zum Wohl des Verbrauchers. Also doch. Die Idee der Kommission, Wasserlizenzen müssen europaweit ausgeschrieben werden. Dann aber kommen die privaten Partner zum Zug. Denn mit den Dumpingangeboten der großen Konzerne kann kein kommunaler Betrieb konkurrieren. Dabei wollen 82% der Deutschen, dass die Städte und Gemeinden die Wasserversorgung organisieren. Hier drehen Städte und Kommunen einzelne Privatisierungen sogar schon wieder zurück. Beispiel Berlin. 1999 wurden die Wasserbetriebe teilprivatisiert. Nach Massenprotesten hat die Stadt jetzt begonnen, Anteile zurückzukaufen. Ein teurer Weg, doch ein erster Erfolg für diese Bürgerinitiative. Aber die neue Strategie der EU-Kommission könnte diese Idee zunichte machen. Die neue Richtlinie der EU bedeutet, alles unter Privatisierungsdruck zu stellen. Und die Berliner Erfahrung zeigt, dass auch eine Teilprivatisierung, ein sogenanntes öffentlich-privates Partnerschaftsgeschäft, in Wirklichkeit nur den Privaten nützt. Die haben die Rendite garantiert und wir bezahlen.
Für private Investoren ist Wasser ein Gut wie Strom oder Gold. Denn Wasser ist Spekulationsobjekt. Wasser ist ein Wirtschaftsgut. Auf eine dreistellige Milliardenhöhe schätzen Analysten den Wassermarkt in der EU. Und sie wollen ihn haben. Großkonzerne wie Thames Water oder Veolia, aber auch deutsche Konzerne wie RWE und Gelsenwasser warten nur darauf, dass privatisiert wird. Wasserprivatisierung allerdings hat selten die versprochenen Effekte. Das bestätigt eine Studie der Universität Barcelona von 2010. Darin gibt es Hinweise darauf, dass nach der Privatisierung mancherorts die Wasserqualität gesunken sei. Vor allem aber, es wird nicht billiger. Zitat: Wir können keinen Effekt nachweisen, dass private Wasserproduktion kostengünstiger ist. Die Versprechungen, die immer mit Wasserprivatisierungen einhergehen, besserer Service, sinkende Preise, werden so gut wie nie eingehalten. Ganz im Gegenteil. Es gibt eher die Tendenz zu steigenden Preisen und die versprochenen Investitionen ins Wassernetz werden so gut wie nie Realität. Denn Geld für den teuren Leitungsbau passt nicht zum schnellen Gewinn. Beispiele wie London oder Bordeaux zeigen, Rohre verrotten, Schmutz dringt ins Trinkwasser. Oft geben die Gesellschaften dann Chlor oder Ähnliches hinzu, um die Hygiene zu halten. Warum entscheidet die EU-Kommission gegen den Willen der europäischen Bevölkerung? Auf was für Gutachten stützt sie sich? Mit wem spricht sie hinter diesen Fenstern? Zum Beispiel mit Ihnen. Mit der Steering Group, einer Expertengruppe, die die EU-Kommission in Fragen der Wasserpolitik berät. Die Teilnehmerliste ist erstaunlich. Darin sitzen hauptsächlich Vertreter der Wasserindustrie und verwandter Industriebereiche. Ce groupe concerne la qualité de l'eau. Ça aussi c'est un sujet. I'm sorry, that's CEO Abengoa Water, Suez Environment, Hans Grohe GmbH, IBM, Director of the WDF, European Investment Bank, Private Equity Fund, going on. Ce groupe n'a pas été constitué par moi, il concerne. Diese Expertengruppe habe ich nicht persönlich zusammengestellt. Aber wenn Sie von mir hören wollen, dass unsere Expertengruppen ausgeglichener besetzt sein sollten, gebe ich Ihnen gerne recht. Es ist wirklich bedauerlich, dass mancher Wettbewerbskommissar nur noch die Bedürfnisse seiner Gesprächspartner aus den Konzernchefetagen kennt und nicht die Bedürfnisse der Bevölkerung. Wasser ein Menschenrecht oder Wasser ein Milliardengeschäft? Brüssel hat bereits entschieden. Wasser soll in Zukunft mehr den Konzernen gehören und weniger uns allen. Barcelos e Marco de Canaveses, em 2005, concessionaram a água e o saneamento. Em nome do investimento, em nome da obra e da expansão da rede, puseram o setor nas mãos de privados. Nasceram duas empresas. Em ambas, a Somag tem participação. No caso de Barcelos, concessionou-se a água por 30 anos. No Marco de Canaveses, por 35. Hoje, as duas autarquias estão a braços com dívidas e problemas. Os presidentes da Câmara já não são os mesmos e os que chegaram herdaram um negócio no qual nem queriam acreditar. Este contrato de concessão é claramente leonino. Não teve em consideração aquilo que era o mais básico, a defesa do interesse público. Só há uma palavra para mim sobre este contrato. É um contrato ruinoso para os brasileiros. É a única palavra que eu vejo para o identificar. Os dois contratos têm milhares de páginas, centenas de artigos e regras a cumprir. Mas há uma em especial que chocou os então eleitos autarcas. Ambas as concessões previam e continuam a prever consumos mínimos de água por habitante. No Marco, 119 litros diários por pessoa. Em Barcelos, 117 litros. E sempre a crescer até 2018, até o máximo de 165 litros. Se as metas não forem cumpridas, ou seja, se a população não consumir os litros estipulados, cabe a cada uma das autarquias pagar o que não saiu das torneiras. Agora é só fazer as contas. Barcelos diz que a média anda nos 70 litros. O Marco garante que não ultrapassa os 80. Como a concessão tem um período de 35 anos, não é? Por cada ano que vá passando, em que os resultados não são aqueles que a empresa tem a expectativa de atingir, isto pode atingir números perfeitamente obscenos. De quanto? 100 milhões, 200 milhões. E ela pode vir reclamar esse dinheiro? E ela pode vir reclamar esse dinheiro. Estou à espera que isso aconteça. A qualquer momento não estamos livres que isso aconteça. Pois, em Barcelos, já aconteceu. O município foi penalizado até final do contrato
com cerca de 6 milhões de euros ano até ao fim do contrato, o que prefaz sensivelmente o total de 172 milhões de euros que teremos que pagar até ao fim do contrato. 172 milhões de euros. Os valores já passaram pelo Tribunal Arbitral, que deu razão à concessionária. 36 milhões de euros seriam para pagar já, ou seja, mais de metade do orçamento anual da autarquia, que entretanto recorreu da decisão. Qual é o empresário que não gostaria de ter um negócio que se desse prejuízo a uma instituição pública, nomeadamente a Câmara ou o Estado, pagasse? Isto é um bocado típico também daquilo que aconteceu nas autoestradas, nas concessões. Quando uma empresa entra no negócio, porque isto é um negócio, assume um risco. Ora, aqui não há risco nenhum. Eu sei que ou vou vender aquilo que está previsto, ou, se não vender, alguém me vai pagar. As duas concessões vão mais longe e estipulam lucro garantido para as duas empresas. Garantir que durante 35 anos eu vou ter um rendimento de 13% do investimento realizado, independentemente das oscilações que o mercado possa ter, daquilo que é, enfim, as crises financeiras, a banca. E se não atingir? Se não atingir, mais uma vez, é o município que tem que o pagar. No caso de Barcelos, a taxa é de 10,35%. Quem conhece o Minho e em especial Barcelos sabe que nós somos muito ricos em água. E, portanto, qualquer casa nas nossas freguesias tem um poço, tem um furo. À delegação de Barcelos da Associação de Consumidores de Portugal chegaram dezenas de queixas. A ACOP relata casos de alegado abuso por parte da concessionária para fazer aumentar os consumos. O que a empresa diz é que as pessoas são obrigadas a suspenderem, interromperem o consumo de águas dos seus poços e passarem a consumir a água da rede pública. O que nós dizemos é justamente o contrário. Eu não tenho que consumir a água da rede pública. Eu tenho o direito de consumir a água da rede pública, que são coisas diferentes. O Arco de Canaveses tenta nos tribunais obter a nulidade do contrato de concessão e evoca uma razão para que isso aconteça. Há todo um conjunto de anexos que a Assembleia e a Câmara nunca tomaram conhecimento. Só o Presidente à época e um ou outro vereador do Executivo, do CDS na altura, é que sabiam exatamente de todo o sentido e alcance do contrato de concessão com os respectivos anexos. Quando chega à Câmara, Manuel Moreira rescindiu unilateralmente o contrato e desceu 30% as tarifas. O Tribunal Arbitral condenou ao pagamento de 16 milhões de euros pelo ato unilateral. Uma decisão que agora está em recurso. O povo do Cartaxo revoltou-se, protestou e para já conseguiu que a Câmara Municipal tenha assumido o compromisso de pedir à Cartágua uma revisão dos tarifários das águas e saneamento. A bolha de indignação rebentou numa maré de protestos da população, que fez a maior contestação alguma vez vista numa reunião da Assembleia Municipal do Cartaxo. Tudo começou na sala de sessões da Assembleia Municipal, no edifício dos Passos do Concelho, que foi pequena para acolher tantos cidadãos indignados com a subida da fatura da água. Paulo Caldas ainda tentou adiar a reunião da Assembleia por falta de condições, mas os populares não deixaram que o assunto arrefecesse. 2 horas depois da hora prevista, a Assembleia Municipal passou para o Centro Cultural do Cartaxo, onde Paulo Caldas e o seu executivo ouviram das boas. Insultos, assobios e muita indignação tomaram conta desta reunião, que encheu quase por completo a sala de espetáculos do Centro Cultural. Foi aqui que muitos cidadãos demonstraram a sua revolta contra a subida do preço da água. Ouviram-se muitas vozes contra Paulo Caldas, algumas mesmo vindas de antigos apoiantes do autarca do Cartaxo. Desde o primeiro presidente do Apolo 25 de Abril até este então, eu fiz sempre parte das campanhas deles. E praticamente fui sempre atraiçoado por todos. Chegou à altura, deu aqui alto e bom som, dizer que eles estão nas câmaras, estão nas juntas, estão nos outros lados, só para ganharem dinheiro à custa do trabalhador. Porque a pessoa que trabalha, honradamente, como eu trabalhei mais de 50 anos e outros que estão por aqui, chego agora ao fim da reforma, com o pontapé do cu da Câmara, porque a Câmara está aqui para enriquecer, o Presidente da Câmara está para enriquecer, e não conhece a autonomia
às juntas de freguesia, nem aos presidentes das juntas de freguesia, para assinarem um papel deste para aumentar as aulas em prol deles mesmos. Portanto, com isto... Queria que o Partido Socialista tivesse a humildade de, finalmente, ter uma vertente social no Conselho do Cartaz e dissesse que vamos alterar o tarifário de forma a que as pessoas deixem de se sentir presas e agarradas, portanto, a um sistema que de facto não concordam. E eu sou socialista. Agora, sinceramente, ninguém me peça para continuar a votar no Partido Socialista. Porque de uma conta de cerca de 25 euros que pagava na minha habitação, quando a água era gerida pela Câmara Municipal do Cartaxo, passei a pagar, quando passou a gestão a ser feita pela Cartágua, cerca de 60 euros, e este mês apareceu-me a linda conta de 405 euros, supostamente por acertos de contagens que não foram efetuadas a tempo e horas e pela aplicação dos sobrecustos das taxas que foram aprovadas por esta Assembleia. Relativamente às parcerias público-privadas das águas e por aí, essas já são a nível autárquico. Isso é, como não podia deixar de ser, são parcerias do mesmo tipo destas, em que se garantiram todos os lucros aos privados, todos os eventuais prejuízos, nem é às câmaras, nem aos utentes. O grande problema em Barcelos, no caso de Barcelos concretamente, é como uma associação de consumidores, aliás, que é aquela que é presidida pelo professor Mário Frota, em Coimbra, que defendendo os consumidores, explicou que os consumidores não tinham que pagar aquilo. Então a Câmara está ensanduichada entre o concessionário e os consumidores. Nas outras autarquias nem isso aconteceu. Os consumidores pagam ponto final porque ainda ninguém os defendeu. O problema, aliás, há uma sentença no Tribunal Administrativo de Braga, no TAF de Braga, no Tribunal Administrativo e Fiscal, que diz exatamente que os utentes não têm que pagar isso. E, portanto, a Câmara, os utentes, provou-se que não têm que pagar. Até porque quando chegaram as parcerias público-privadas às águas nos vários municípios, as empresas, que são as de sempre, não é? São os móveis, são as Resin, que agora se chama Veolia, enfim, são sempre os mesmos, começaram a cobrar os ramais às pessoas. E as pessoas tiveram que começar a pagar 1.000 e tal euros, 2.000 euros, etc. E muitas delas não tinham capacidade, começou a haver confusão em Passos Ferreira, em Barcelos, nomeadamente, e essa Associação de Consumidores, defendendo os consumidores, disse, sim senhor, o negócio é o que é, mas os consumidores não têm que pagar. Então agora a litigância é porque, uma vez que os consumidores não pagam, a empresa quer obrigar a Câmara a pagar. Portanto, essa é que é a base da litigância. Mas é evidente que se não houvesse sequer essa litigância, o que é que acontecia? O que acontece em todos os outros concelhos. A água, por exemplo, em Vila Nova de Gaia, só para terem uma ideia, subiu 100 e tal % em 3 anos. E noutros locais. Então, onde apareceram as parcerias público-privadas, sendo certo que isto ainda é o começo, é a ponta do iceberg, porque vem aí muito brevemente a privatização da água, mesmo a nível nacional, portanto estão a apontar para isso. Eu espero que isso não venha a acontecer. Felizmente, nem o Berlusconi conseguiu em Itália privatizar a água. Aliás, houve um grupo de cidadãos que se associaram e obrigaram a um referendo, e o Berlusconi perdeu tipo 70 e tal % contra 20%. Portanto, houve um referendo nacional contra a privatização da água. E se houver a privatização da água, ou pelo menos essa tentativa a nível nacional, eu, pela minha parte, também tenciono colaborar e ajudar para que haja um referendo